Tudo bem, moçada? Sejam bem-vindos ao Desmistificando Eletroanalítica. Meu nome é Thiago Paixão e hoje nós vamos discutir o que acontece ao se aplicar um potencial em células eletroquímicas. Bom, na última aula nós discutimos qual era o potencial que eu tinha que aplicar para uma determinada reação química se processar na superfície de um eletrodo. Então nós levamos em consideração os efeitos de polarização. Agora a ideia aqui é discutir uma próxima etapa. Depois que eu sei qual é o potencial que eu tenho que aplicar, a ideia é discutir o que começa a acontecer naquela interface. Então a gente tentar entender os mecanismos que fazem com que as moléculas cheguem até a superfície do eletrodo, o que acontece com aquela interface eletrodo-solução depois que esse potencial é aplicado e depois que um processo faradaico, depois que uma reação de óxido-redução acontece na superfície daquele eletrodo. A ideia é retomar, então, como eu aplico esse potencial, né, nessas células eletroquímicas, então fazer aquela discussão que a gente já tinha iniciado na aula anterior sobre 2 eletrodos e 3 eletrodos, então aquelas células, né? Então para começar a fazer aquela discussão entre potencial aplicado entre 2 eletrodos e o potencial controlado no eletrodo de trabalho. Depois disso a gente vai começar a fazer uma discussão que é bastante importante, é entender 5 conceitos fundamentais aqui da eletroquímica. Se esses conceitos ficarem bem entendidos, fica muito fácil entender as próximas etapas. Uma vez que a gente entendeu esses 5 conceitos, a ideia é começar a entender então o transporte de massa. Uma vez que uma determinada reação eletroquímica se processa na superfície do eletrodo, o material vai ter que ser deslocado do seio da solução até a superfície do eletrodo. Então a gente vai começar a tentar entender aqui quais são os mecanismos que fazem com que esse material se transporte do seio da solução até a superfície do eletrodo. E uma vez entendendo eles, fica fácil de entender a corrente, que é o processo que é medido após aquele potencial que a gente aplica. Então a gente vai entender um pouquinho sobre esse processo de corrente. E uma vez discutindo esse processo de corrente, algo que é bastante importante, que traz bastante confusão, é discutir convenções em eletroquímicas. Então nós temos 2 convenções que são adotadas quando a gente está medindo corrente para determinados processos. Isso daqui é importante discutir, dependendo do livro-texto que vocês forem pegar. Entendido esses conceitos, aí acho que a gente consegue fazer uma discussão sobre o que acontece então quando eu mudo o potencial. Então se eu estou num determinado potencial e aplico um novo potencial e fico fixo nesse potencial, o que acontece com a corrente versus o tempo, e aí a gente começa a entender aquele processo de interface para 2 estágios diferentes, um se eu tiver uma espécie eletroativa e outro se eu não tiver uma espécie eletroativa. E no segundo caso a gente vai, depois que eu saio no estágio inicial de potencial, mudo para um novo potencial e depois retorno para esse novo potencial inicial. Então esse duplo potencial que a gente vai aplicar aqui e entender também o que acontece com aquela corrente em função do tempo. Então a ideia é fazer essa discussão inicial para que a gente possa depois fazer então uma discussão sobre os métodos amperométricos, bioamperométricos e a voltametria cíclica. Tá? Para quem não viu a aula anterior, então a ideia é que vocês tenham uma olhada na escolha do potencial. Então é importante vocês olharem a aula que está aqui no card aí em cima da aula anterior, que é a aula de eletrogravimetria e coulometria. A gente já tinha feito uma discussão na aula anterior sobre o potencial aplicado. Então a gente já tinha discutido que tinha aqueles efeitos de polarização por concentração, polarização por queda ômica e polarização por ativação. O que eu queria retomar era na história do por que é importante a gente usar células de 3 eletrodos, uma vez que, se aqui eu tiver um eletrodo de referência, então imagina que aqui eu tenho um eletrodo de prata, cloreto de prata, e então eu tenho um eletrodo de referência contra o qual eu vou aplicar uma diferença de potencial. Imagina que desse outro lado aqui eu tenho um eletrodo de cobre. O que eu quero fazer nesse sistema é oxidar o cobre. Então, se eu quero oxidar o cobre, eu estou querendo que nesse reservatório que a gente tem aqui, a gente tenha a seguinte reação. Eu tenho cobre metálico indo para cobre 2+, mais 2 elétrons. Se isso vai acontecer nesse eletrodo, então, quando eu aplicar a diferença de potencial, se nesse eletrodo está acontecendo uma oxidação, nesse eletrodo aqui, a gente vai ter que ter uma redução. Então, a gente vai ter lá prata, cloreto de prata, mais elétron, indo para prata metálica, mais cloreto. Então aqui é importante destacar 2 coisas. Uma delas é que, à medida que eu aplico uma diferença de potencial, então se eu selecionar uma certa diferença de potencial aqui, então eu vou pedir para o equipamento aplicar uma diferença de potencial, que é o potencial para, por exemplo, oxidar o cobre metálico. À medida que essa reação se processar, o que vai começar a acontecer é que, então eu estou aplicando a diferença de potencial que eu preciso entre os 2 eletrodos,
Digamos que estou só considerando sem nenhum tipo de processo de polarização, então digamos que essa seria a energia que eu vou aplicar, a diferença desse potencial menos esse potencial, e dei essa energia. Quando a reação começar a se processar, tanto o potencial desse reservatório que está aqui, quanto desse reservatório, vão ser alterados, já que a composição está sendo alterada. Aqui eu estou formando cloreto, então pela equação de Nernst, o potencial desse reservatório vai mudar. E aqui eu estou formando cobre 2+, então também pela equação de Nernst o potencial vai mudar. Então, se eu só estou considerando aqui agora polarização por concentração, depois desse determinado início, quer dizer que o potencial desse reservatório vai mudar ao longo do tempo e que o potencial desse outro reservatório também está mudando ao longo do tempo. Imaginem que ele está mudando ao longo do tempo dessa maneira. Então esse aqui está aumentando e esse daqui está diminuindo. O que acontece é que quando a gente pediu para o equipamento aplicar uma diferença de potencial, essa diferença de potencial sempre vai ser fixa. Então digamos que se eu estiver colocando aqui, para destacar, já que a diferença de potencial está sendo aplicada contra o eletrodo de referência, essa diferença de potencial que está sendo aplicada aqui, ela vai ser sempre fixa ao longo do tempo. E aí eu não consigo fazer o quê? Não consigo dar a energia necessária para a reação se processar, uma vez que agora eu preciso de uma energia muito maior ao longo do tempo, né? Então, esse novo valor de energia aqui é maior do que esse valor de energia que a gente tem aqui, então a reação para de se processar, já que a gente tem aquele problema do efeito da polarização por concentração. Então aqui eu só controlo a energia que eu aplico entre os dois eletrodos. Eu não estou controlando a energia do eletrodo de trabalho que a gente tem aqui. Então isso é um problema grande que a gente tem dentro desse efeito. A gente teve aqueles dois efeitos que eu estava comentando, a gente muda a concentração aqui, já que a gente tem o efeito de polarização por concentração. A concentração dos reservatórios muda, ou se a gente for pensar de uma outra maneira, que acaba caindo na mesma conclusão, a composição do seu eletrodo de referência muda, então o potencial do eletrodo de referência muda, e como eu não mudo a diferença que eu vou aplicar entre os dois eletrodos, quer dizer que se esse eletrodo agora, digamos que ele fosse 0 volts e eu apliquei 1 volt, então a energia desse aqui era 1 volt. Se esse aqui mudar para menos meio, agora a energia desse eletrodo aqui é meio volt comparado com o eletrodo de referência. Então eu não tenho a energia necessária para fazer com que aquele processo se mantenha acontecendo, né? Então isso é um problema bastante grande que a gente tem quando a gente usa essas células de dois eletrodos. Eu só controlo o potencial entre os dois eletrodos. Eu não consigo fazer com que o potencial do eletrodo onde eu quero estudar, que é o que a gente já chamou na aula anterior, do eletrodo de trabalho, fique fixo. Então a ideia aqui é começar a pensar nessa pergunta, que como que eu consigo contornar esse problema do controle do potencial no eletrodo de cobre. Então se a gente for pensar aqui já para começar a definir, o eletrodo de cobre é aquele eletrodo de trabalho, o eletrodo onde eu estou querendo estudar, tá? Então naquele eletrodo de trabalho. Como é que eu controlo o potencial no eletrodo de trabalho? Essa é a pergunta que a gente já tinha começado a discutir na aula anterior e aqui a gente vai retomar. Bom, então como que a gente tenta contornar esse problema que a gente estava discutindo no slide anterior? A ideia aqui é então utilizar uma célula eletroquímica de 3 eletrodos e a gente utiliza um equipamento que a gente chama de potenciostato para aplicar essa diferença de potencial e medir corrente. Então a gente vai conseguir controlar aqui o potencial agora, e aqui é importante, o potencial de quem? Do eletrodo de trabalho. Então quem que é esse eletrodo de trabalho nesse sistema que a gente tem aqui? Aqui a gente tinha, naquela discussão que a gente estava fazendo, o eletrodo de cobre. Esse aqui é o nosso eletrodo de trabalho. Então nesse sistema de 3 eletrodos, a gente tem um eletrodo de trabalho. A gente continua tendo o nosso eletrodo de referência que está aqui, que é o eletrodo de prata, cloreto de prata. Então, entre esses dois eletrodos, como a gente estava fazendo no slide anterior, aqui eu aplico a diferença de potencial. Então aqui eu estou aplicando uma diferença de potencial. E nessa célula eletroquímica também vai ter um terceiro eletrodo, que é o eletrodo que a gente chama de eletrodo auxiliar. Esse eletrodo auxiliar, a gente utiliza normalmente um eletrodo de platina, tá? Então a gente está tentando sempre usar aqui, o que a gente tenta fazer em eletroquímica é utilizar um eletrodo inerte, que a gente não quer que ele contamine a solução para ter nenhuma outra reação paralela, então a gente acaba utilizando materiais inertes e na grande maioria das vezes a gente utiliza platina.
Pode acontecer da gente utilizar eletrodos de materiais diferentes, que no caso, se a gente for pensar em dispositivos descartáveis em eletroquímica, eu posso utilizar outros materiais, poderia usar carbono, ou posso usar outros materiais, desde que eu use essa célula eletroquímica por uma única vez. Então, e não contamine a solução, já que ela pode alterar o comportamento dessa célula eletroquímica, algum material pode ser formado nessa superfície e a gente não vai conseguir trabalhar com ela novamente. E células eletroquímicas de laboratório, o que normalmente a gente faz é tentar utilizar eletrodos de platina, que são esses eletrodos inertes. Então a gente tem um sistema com 3 eletrodos, um eletrodo auxiliar, um eletrodo de referência e um eletrodo de trabalho. Então nesse equipamento que a gente tem aqui, então aqui só uma ilustração bem simples de um potenciostato, aqui a gente teria o eletrodo de referência, nesse ponto aqui. Aqui a gente tem o eletrodo de trabalho, representado pelo T, e aqui a gente tem o eletrodo auxiliar. Então qual é a ideia? Se a corrente fluir entre o eletrodo de trabalho e referência, a composição do referência muda, como a gente estava discutindo no início da aula, e eu deixo se eu estou aplicando uma diferença de potencial, digamos que aqui seja de 1 volt, então estou pedindo para a minha fonte de tensão aqui aplicar 1 volt, se meu eletrodo de referência é o eletrodo prata colorido de prata, o E0 desse sistema que a gente tem aqui é 0,222 volts. Então, se meu sistema está aplicando 1 volt entre esses dois eletrodos que estão aqui, quer dizer que o potencial do meu eletrodo de trabalho ele vai estar a 1,222 volts. Então, se a corrente começar a fluir aqui, a composição do referência muda, o potencial dele vai mudar e eu não consigo controlar o potencial do eletrodo de trabalho. O que eu estou fazendo é fazer a diferença de potencial aplicada aqui a 1 volt. Então o que a gente faz é colocar esse terceiro eletrodo, para que entre esse eletrodo que está aqui e o eletrodo de trabalho, então entre o eletrodo auxiliar, que também pode ser chamado de contra-eletrodo, o que a gente faz aqui nesse sistema é, entre esses dois eletrodos que estão aqui, a gente faz com que a corrente flua. Então esse equipamento vai impedir com que a corrente que deveria começar a fluir para o eletrodo de referência passe e vá para um outro eletrodo, um eletrodo auxiliar, ou se a gente pode pensar aqui como um eletrodo de sacrifício, para acontecer a reação complementar, então esse contra-eletrodo. Então os elétrons, se a gente pensar que a gente aplicou uma diferença de potencial aqui para o cobre e para cobre 2+, mais elétron, então a gente tem aqui 2 elétrons dessa reação. Então a ideia é que se aqui começou a acontecer uma oxidação, em algum lugar eu vou ter uma redução. A gente não quer que a reação se processe no eletrodo de referência para não mudar a composição, então essa reação de redução vai estar acontecendo nesse eletrodo que está aqui. Bom, então o que vai começar a acontecer? Os elétrons vão começar a sair desse terminal que está aqui, já daquela reação que está se processando. Meu equipamento impede, se ele tiver uma impedância bastante alta, que é o que ele vai fazer, ele vai impedir que a corrente passe por aqui e ela vai fluir até o eletrodo auxiliar. Bom, chegando no eletrodo auxiliar, uma reação complementar vai ter que acontecer nesse eletrodo. Então essa reação complementar que vai acontecer nesse eletrodo que está aqui, então a gente vai ter nesse sistema que está aqui, tem uma reação complementar acontecendo aqui. Essa reação complementar que a gente vai ter acontecendo aqui, por exemplo, é a redução do H+, que a gente tem aqui no sistema. Então eu posso lá ter 2H+, mais 2 elétrons, indo para hidrogênio. Então a gente vai ver bolhas saindo ali daquele eletrodo. Então, o que começa a acontecer nesse sistema? Entre esses dois eletrodos flui a corrente do potencial que foi aplicado entre o referência e o trabalho. E então o meu eletrodo de trabalho vai estar sempre no potencial, nesse caso, por exemplo, de 1 volt contra o eletrodo de referência. Ah, mas qual é o potencial do eletrodo de trabalho e do potencial do eletrodo auxiliar? Esse é um potencial que vai ficar flutuando ao longo do experimento e não é esse potencial que a gente está medindo. Então, o que acontece é que a gente está aplicando uma diferença de potencial, então aqui, entre o referência e o trabalho, e eu vou medir nesse sistema que está aqui, a gente vai medir aqui então, corrente. Então eu aplico uma diferença de potencial e estou medindo corrente.
Então essa é a informação importante que a gente vai tirar do sistema. Eu aplico diferença de potencial e meço corrente entre o eletrodo de trabalho e o eletrodo auxiliar. Então são essas células eletroquímicas que a gente vai passar a utilizar nos sistemas que a gente vai vir trabalhando aqui agora. Então eu consigo, com esse sistema de 3 eletrodos, controlar o potencial do eletrodo de trabalho, que é onde tem aquela reação de interesse que eu vou começar a estudar nesses sistemas eletroquímicos. Então a partir daí a gente precisa entender esses 5 pontos. Eu gosto de frisar aqui porque se a gente começar a entender esses 5 pontos aqui, a gente começa a entender quase tudo que a gente consegue discutir em eletroquímica tem a ver com esses 5 pontos fundamentais aqui. Os 2 primeiros eu vou discutir em mais detalhes nos próximos slides, mas o importante aqui é que a gente tem que entender, pegando aqui do ponto 3, então esse ponto 3 é uma reação de oxirredução, então aquela reação que está acontecendo naquela interface eletrodo-solução do eletrodo de trabalho. Então aquela espécie química que a gente está trabalhando, ela pode ter outras reações paralelas. E se ela tiver outras reações paralelas, homogêneas em solução, não heterogênea na interface eletrodo-solução, a gente tem que levar isso em consideração para entender esses mecanismos que acontecem na superfície do eletrodo. Então eu posso formar uma determinada espécie, essa espécie pode reagir com outra em solução, como a gente já tinha visto na potenciometria, por exemplo. O item 4 é uma informação importante, né? Quando a gente estuda reações químicas, então se forma muito de um produto mais rápido do que uma outra reação química, eu consigo falar sobre cinética. A nossa informação de parâmetro cinético aqui é a corrente. Então se eu meço corrente e minha corrente é maior ou menor que um determinado processo, corrente está diretamente relacionada com elétrons. Então se fluiu mais elétrons numa determinada reação química, então se eu pegar como um exemplo lá, uma espécie A mais elétron indo para uma espécie B, se fluiu mais elétrons, que mais elétrons passaram, significa nesse sistema que eu tive uma reação química mais rápida. Então elétrons é uma contagem do que a gente tem de velocidade. Então se a gente olhar num gráfico, tiver uma corrente maior do que outra, ou se a gente medir corrente num determinado processo, essa corrente for maior do que outro processo, significa que mais elétrons fluíram, então mais rápida essa reação se processou. Então o nosso parâmetro aqui, corrente, é um parâmetro que dá muita informação sobre a cinética de um processo eletroquímico. E outro parâmetro importante para a gente entender aqui, que parece besteira, mas vale a pena destacar, é que em eletroquímica eu só consigo dar um estímulo no sistema e medir outro. Então assim, eu não posso ao mesmo tempo tentar controlar a corrente e o potencial. Então se eu aplico um potencial, eu vou medir corrente. Se eu aplico corrente, eu vou medir potencial nesse sistema. Então eu não consigo controlar essas duas entradas no sistema ao mesmo tempo. Eu dou um estímulo só, que pode ser potencial ou pode ser corrente. Então aqui a gente vai começar a discutir agora os outros 2 pontos aqui. O ponto 1, que é um ponto que a gente já veio discutindo quando a gente estava discutindo a história do diagrama de Ladder. E o ponto 2, que é com relação ao que começa a acontecer naquela interface eletrodo-solução depois que eu aplico uma diferença de potencial. Tentando entender então como esse potencial do eletrodo de trabalho que a gente estava discutindo pode controlar a forma química da espécie que está ali, então se vai ter reação ou não, a gente vai de novo fazer aquela discussão que a gente tinha já feito uma vez com relação ao diagrama de Ladder. Aqui a gente tem então o diagrama feito, né? Então para potenciais maiores do que o E0 a gente tem oxidações, para potenciais menores do que o E0 a gente tem reduções, dependendo da espécie química que tiver em solução. E aqui o potencial, o E0, já está corrigido por prata cloreto de prata. Então, para relembrar, tem que ver naquela aula que está aí no card, a gente pode converter potenciais de eletrodo para diferentes eletrodos de referência. Então, esse aqui já está corrigido por potencial do eletrodo de prata cloreto de prata, que é o eletrodo de referência que a gente tem aqui. Então, naquela célula eletroquímica, a gente tem o eletrodo de trabalho, que é um eletrodo de platina. Aqui a gente tem então o eletrodo auxiliar, que é um eletrodo de platina também. Então a gente vai discutir depois, para cada técnica que a gente for trabalhar depois nessas células de 3 eletrodos, tipos de eletrodos de trabalho. Aqui a gente já conversou sobre eletrodos auxiliares e os eletrodos de referência já foram conversados também na potenciometria. Mas a gente vai dar um enfoque maior com relação a tipos de eletrodos de trabalho para cada uma das técnicas que a gente for trabalhando. Então a ideia aqui é que o que vai acontecer, nesse exemplo, se eu aplicar um potencial contra o eletrodo de referência de, por exemplo, 0,3 volts. Então eu estou aplicando um potencial
de 0,3 volts contra o eletrodo de referência, então eu estou nessa região do gráfico aqui. Então eu estou aplicando 0,3 volts contra um eletrodo de prata cloreto de prata. Então se a gente for considerar que o eletrodo de prata cloreto de prata que a gente tem aqui, ele tem um potencial de E0 de 0,222 volts, quer dizer que o meu eletrodo de trabalho está num potencial aqui de 0,3 volts a mais do que o potencial do E0, o potencial padrão do eletrodo de referência. No caso aqui, já considerando que a gente não está trabalhando em atividade igual a 1, seria no potencial formal daquele eletrodo que a gente tem ali. Se considerar o eletrodo padrão, a gente está com um potencial 0,3 volts maior do que esse potencial que está aí, então a gente teria um potencial de 0,522 volts do eletrodo de trabalho. Então, o que significa? Eu estou aplicando uma diferença de potencial de 0,3 volts, estou controlando o potencial do eletrodo de trabalho, e lembrando que se aqui eu estou aplicando essa diferença de potencial de 0,3 volts, a corrente, já que a gente está usando o sistema de 3 eletrodos, está fluindo entre o eletrodo auxiliar e o eletrodo de trabalho. Então, primeiro a gente vai ter que tentar entender se está acontecendo alguma reação nesse eletrodo de trabalho aqui, para tentar ver se tem a reação complementar no eletrodo auxiliar. Então, se eu estou agora, falta a informação aqui que é o que tem nessa solução. Então, nessa solução eu tenho KCl. Então, lembra que eu tenho um eletrólito aqui para diminuir a polarização por queda ômica. Então, ele está numa concentração de 1 molar. A gente vai fazer uma discussão agora já sobre porquê de concentrações altas. E, além disso, eu tenho nessa solução também ferricianeto de potássio. Então, aqui só estou representando o ânion, o ferricianeto. Então, aqui eu tenho ferricianeto de potássio numa concentração de 1 milimolar. 1 vezes 10 a menos 3 molar. Então, essa é a composição dessa solução. Bom, se eu estou num potencial de 0,3 volts contra o eletrodo prata cloreto de prata, eu estou num potencial acima do valor do E0, e já existe, onde deveria predominar aqui, o ferricianeto de potássio. E nessa solução já existe o ferricianeto de potássio. Então, com isso, eu não espero que exista nenhuma reação faradaica na interface eletrodo-solução. Então, a gente não tem nenhuma reação acontecendo nesse caso. Digamos que agora, no segundo caso, eu estou aplicando uma diferença de potencial aqui, agora de menos 0,3 volts contra o eletrodo de prata cloreto de prata. Então eu estou aplicando aqui agora uma energia menor do que o valor de E0. Então eu estou aplicando entre o eletrodo de referência e o eletrodo de trabalho uma diferença de menos 0,3 volts contra o eletrodo de prata cloreto de prata. Bom, como a gente já discutiu aqui, menos 0,3 volts estão numa diferença menor do que o valor do E0, então estou favorecendo reduções. E nessa solução que a gente tem aqui, é a mesma solução que a gente tinha do exemplo anterior. Eu tenho KCl 1 molar e tenho o ferricianeto de potássio, só representando o ânion aqui, na concentração de 1 milimolar. Então, perto da superfície do eletrodo que está aqui, eu tenho energia suficiente para favorecer agora com que essa espécie que está aqui seja reduzida para o ferrocianeto de potássio. Então, tenho todas as condições experimentais para que aquela redução aconteça. Tenho a espécie química, tenho a energia necessária. Então, a partir desse momento, o que vai começar a acontecer? Na superfície do eletrodo de trabalho que está aqui, a gente vai ter ferricianeto de potássio sendo reduzido para ferrocianeto de potássio. Então, a gente tem uma redução acontecendo na superfície daquele eletrodo de trabalho
que era o que a gente estava estudando, que é o mesmo eletrodo de platina que a gente tinha do exemplo anterior. Então, se aqui eu estou tendo uma redução, no meu eletrodo auxiliar aqui, eu vou ter que ter uma oxidação. Bom, a gente vai ter oxidação do quê? Então, se nesse eletrodo auxiliar aqui, a gente vai ter que ter uma oxidação. Nessa solução que a gente tem, a gente não vai ter nenhuma outra espécie eletroativa aqui para se oxidar. Só que a gente está no solvente que é a água. Então, quem que vai se oxidar ali naquele sistema? A água vai se oxidar. Para o quê? Vai se oxidar para oxigênio, mais 4H+, mais 4 elétrons. Então, nesse sistema, a gente vai ter o quê? A redução do ferricianeto de potássio para ferrocianeto de potássio e a oxidação da água acontecendo no eletrodo auxiliar. Então, a gente tem a corrente fluindo entre o auxiliar e o eletrodo de trabalho e o potencial sendo aplicado entre o referência e o eletrodo de trabalho. Então, aqui, o que começou a acontecer agora? Como a gente está fazendo a discussão daquele slide anterior, com o potencial que eu estou aplicando, o potencial do eletrodo de trabalho que eu tenho aqui, eu controlo qual é a reação química, controlo se eu tenho reação química acontecendo. Nesse primeiro exemplo que a gente está discutindo aqui, eu não discuti nenhum outro tipo de polarização. Então, eu estava considerando que eu não tenho nenhum problema cinético. Então, qualquer potencial acima do E0 ou abaixo do E0 que a gente tem aqui, essa reação está se processando. Depois a gente vai discutir outros tipos de reações, onde a gente tem que começar a levar em consideração a história da polarização para esses diagramas do tipo escada. Mas a informação importante nesse momento é que eu consigo, então, com o potencial do eletrodo, controlar qual é a reação química que está acontecendo, e acontecendo uma reação química, a gente precisa começar a entender como é que está essa interface eletrodo-solução. Então, para começar a entender essa história da interface eletrodo-solução, aí a gente entra, então, nesse segundo ponto aqui. A concentração do analito não é a mesma no seio da solução e na interface eletrodo-solução. Então, uma vez que a reação química começou a se processar, a composição da solução perto do eletrodo muda. Durante as nossas discussões eu já tinha dado indícios de mostrar para vocês que a eletroquímica é uma técnica interfacial. Acontece uma reação bem próximo daquela interface eletrodo-solução. E aí é o ponto. Por isso que a gente lá na eletrogravimetria e na coulometria usava a agitação, para empurrar mais material do seio da solução até a superfície do eletrodo, que é onde a reação se processa. Então a gente precisa começar a entender como o material é transportado até a superfície do eletrodo. Então a gente tinha entendido muito bem a história do elétron. Uma vez que o elétron ocorre a transferência eletrônica do material, do analito, da espécie eletroativa para o eletrodo ou do eletrodo para a espécie, então a composição próximo do eletrodo começa a mudar. Então agora a gente precisa começar a entender um pouco do transporte dessa espécie eletroativa próximo ali da interface eletrodo-solução. Então, olhando naquela interface eletrodo-solução aqui, dando um zoom, então aqui a gente tem a superfície do eletrodo de trabalho, onde aquela reação, por exemplo, da espécie ferricianeto de potássio estava sendo convertido para ferrocianeto de potássio. Então a gente precisa começar a entender esses mecanismos. O que começa a acontecer? Aqui eu tenho uma solução homogênea. Então se eu tenho uma solução homogênea aqui, a composição no seio da solução e na superfície do eletrodo é a mesma se eu não estiver aplicando nenhuma diferença de potencial. À medida que a espécie, por exemplo, se eu pensar então aqui como o ferricianeto de potássio sendo representado como um X e o ferrocianeto de potássio sendo representado como uma bolinha, naquela solução que a gente tinha aqui, eu só tinha KCl, 1 molar, e eu tinha o ferricianeto de potássio na concentração de 1 milimolar. Então, a bolinha, se eu pensar aqui, ela não existe em nenhum lugar da solução. O X está homogeneamente distribuído. À medida que eu aplico a diferença de potencial, que era aquela diferença de potencial do menos 0,3 volts que a gente estava vendo contra o eletrodo prata-cloreto de prata, o que vai começar a acontecer é que essa espécie aqui vai ser convertida nessa. Então a concentração dela próximo da superfície do eletrodo vai começar a diminuir, e no seio da solução a gente continua tendo uma concentração alta dessa espécie. E vai começar a se formar o ferrocianeto de potássio aqui, então vai existir bastante perto do eletrodo e nada no seio da solução, porque ele não existe na composição da solução que a gente tinha aqui. Então o que é importante é que à medida que começa a diminuir a concentração do ferricianeto de potássio na interface eletrodo-solução, existe um gradiente de concentração que vai fazer com que ele tenha uma força motriz aqui, que é caracterizada pelo mecanismo de difusão, para fazer com que ele se mova, ele se difunda
do seio da solução para a superfície do eletrodo. Então a gente tem o primeiro mecanismo de transporte de material. Então a gente tem a difusão transportando o material do seio da solução até a superfície do eletrodo por esse gradiente de concentração que começa a ser gerado. Do mesmo jeito, o ferrocianeto de potássio que é formado também está muito concentrado aqui e pouco concentrado no seio da solução, ele começa a se afastar por difusão. Então também existe um gradiente de concentração empurrando, movendo o ferrocianeto de potássio da superfície eletrodo, da interface eletrodo-solução para o seio da solução. Então um dos mecanismos que a gente já está discutindo aqui é a difusão. Então a difusão é o mecanismo pelo qual o gradiente de concentração é a força motriz para mover uma espécie química de um lugar onde ela está mais concentrada para um lugar onde ela está menos concentrada. Então essa difusão, como a gente já estava discutindo aqui, ocorre por essa diferença de concentração no seio da solução e na superfície do eletrodo, que era o que a gente estava discutindo já no slide anterior. Então, se a gente for pensar aqui como um perfil de concentração, aqui está a distância da superfície do eletrodo e aqui está a concentração de ferricianeto de potássio. Quando eu não estou aplicando uma diferença de potencial, a concentração de ferricianeto de potássio é 100%, é igual no seio da solução e na superfície do eletrodo. E aqui seria se ela fosse zero. Então qual que é a ideia? Se eu aplico uma diferença de potencial, o que vai começar a acontecer nesse sistema é que, ao aplicar a diferença de potencial, a concentração do ferricianeto de potássio começa a decair próximo da superfície do eletrodo. E vai chegar numa concentração que, nesse primeiro momento, ainda não é zero. Mas eu já comecei a consumir material, gerando aquele gradiente de concentração nessa distância que está sendo gerada aqui. Então, a gente tem uma distância onde tem esse gradiente de concentração. Se eu continuar aplicando essa diferença de potencial, eu vou consumindo cada vez mais a espécie eletroativa que está próximo da superfície eletrodo-solução, e esse gradiente de concentração aqui vai cada vez aumentando. Então, com o passar do tempo, essa distância aqui, esse gradiente de concentração gerado, vai ficando cada vez mais distante da superfície do eletrodo. E aqui a gente tem uma primeira definição. Essa distância que a gente tem aqui, que gera esse gradiente de concentração, é o que a gente define como a espessura da camada de difusão. Então a gente tem aqui a espessura da camada de difusão. E nesse ponto é importante destacar. Então, se a gente tem a corrente sendo um parâmetro da parte cinética, uma vez que a gente começa o experimento, então a gente vai ter uma corrente bastante alta, porque a gente tem muitas moléculas próximas à superfície do eletrodo, para poder sofrer aquela reação que a gente estava discutindo, ferricianeto de potássio indo para o ferrocianeto de potássio. À medida que esse material começa a ser consumido, e eu não tenho nenhum outro mecanismo para empurrar material para a superfície do eletrodo, essas moléculas têm que se difundir do seio da solução até a superfície do eletrodo. E isso faz o quê? Faz com que elas demorem mais tempo para chegar. Se eu não tenho a molécula lá para poder sofrer a reação na superfície do eletrodo, o que começa a acontecer com aquele meu parâmetro, que é a taxa da reação, começa a cair. Então, uma das discussões que a gente já vai fazer depois na aula de amperometria é que a corrente é inversamente proporcional à raiz do tempo. Então a gente depois vai discutir essa parte, mas conforme o tempo vai passando, quanto maior for o tempo que a gente tem aqui, menor vai ser as correntes que a gente está medindo. Então, porque o material demora para conseguir ser transportado até a superfície do eletrodo por esse mecanismo de difusão, e a taxa, essa conversão, esse nosso parâmetro cinético, começa a cair em função da raiz do tempo. Então, isso é importante entender dentro dessa história aqui. Porque à medida que a gente começa a consumir o material, ele tem que vir de cada vez mais longe, e a corrente, que é o nosso parâmetro, começa a cair em função do tempo, porque esse material começa a demorar a chegar. Então, é importante entender essa interface. Aqui a gente está falando de distância de nanômetros, então a gente tem distâncias pequenas aqui. Essas reações estão se processando nessa interface eletrodo-solução, e essa espessura da camada de difusão, com o tempo, quanto maior for o tempo, mais ela vai aumentando. Mas o importante é destacar aqui que uma vez que ela vai aumentando, a gente tem um problema com o parâmetro corrente que a gente está medindo. Então aqui eu estou polarizando, é importante lembrar que eu estou polarizando o eletrodo num potencial fixo.
que era aquele potencial dos menos 0,3 volts que a gente estava discutindo se a reação ia acontecer ou não ia acontecer. Do mesmo jeito, é importante destacar que a espécie que está sendo formada, no caso, o ferrocianeto de potássio, então se eu for pensar nele aqui, no começo do experimento não tinha nada dele sendo formado, mas à medida que a gente chega numa condição experimental como essa, a concentração dele é a máxima próxima do eletrodo e ela vai caindo com a distância até zerar. Então ele também está sendo formado e ele está ficando próximo da superfície do eletrodo, sendo que também por difusão ele está se movendo da superfície do eletrodo para o seio da solução. Então a gente teria mecanismos para mudar essa espessura da camada de difusão, né? E depois a gente vai começar a discutir um pouco sobre esses mecanismos que podem alterar essa espessura da camada de difusão com o tempo. Mas vale a pena lembrar também que essa espécie que está sendo formada teria esse perfil de concentração próximo da superfície do eletrodo. Bom, uma vez visto um mecanismo, discutido a difusão, a gente também precisa lembrar que outros mecanismos também podem acontecer. Um deles é a migração. Então, como a gente tem uma partícula carregada, na grande maioria das vezes, essa molécula, que também pode ser polarizada, no caso, ela pode ser repelida ou atraída, né, para a superfície do eletrodo, uma vez que a gente está gerando polos ao aplicar uma diferença de potencial. Então, dependendo da carga, ela vai ser atraída ou não para a superfície daquele eletrodo que tem a carga oposta. Então esse mecanismo é um mecanismo interessante, é um mecanismo que faz com que a espécie migre. Então a migração tem a ver com o campo elétrico, como a gente já tinha visto lá na condutometria. É importante destacar que essa migração tem um efeito então sobre partículas carregadas. Pensando no caso do ferricianeto de potássio, que é uma molécula negativa, e se eu quiser atrair ele para uma superfície que está negativamente carregada, já que a gente está aplicando uma diferença de potencial, ele vai ter repulsão eletrostática. Então a migração em eletroquímica é um mecanismo que a gente não quer que aconteça. Então na grande maioria das vezes o que a gente está fazendo é o quê? Então naquela solução que a gente tem, então se eu pensar aqui na interface eletrodo-solução, eu tenho um sal aqui. Então eu tenho lá o potássio, no caso que a gente estava discutindo, e tenho o cloreto. Se eu polarizar esse eletrodo negativamente, então que é o caso dos exemplos que a gente estava discutindo, o que vai começar a acontecer é que a gente tem o potássio migrando para o polo negativo e o cloreto migrando para o polo positivo. Então, normalmente o que a gente também faz a migração é um efeito que a gente quer evitar com que a molécula eletroativa que a gente tem em eletroquímica ocorra, ou daquela espécie que a gente quer que reaja na superfície do eletrodo. Então, o que a gente vai fazer? Quando a gente faz as medidas eletroquímicas, a gente está sempre colocando um sal. O sal tinha a ver com aquela discussão que a gente estava fazendo de diminuir a queda ômica. Mas também ele é a espécie que, por probabilidade, por isso que a gente faz com que a concentração dele seja normalmente 100 vezes mais concentrada do que aquilo que a gente quer analisar. Então, por isso que eu tinha 1 milimolar de ferricianeto de potássio e 1 molar de KCl, é que ele seja a espécie por realizar a migração. Então, ele vai migrar, formar a dupla camada elétrica aqui que a gente já vai discutir. Então, ele é responsável por fazer essa migração, anulando a carga daquela dupla camada elétrica e permitindo que a espécie eletroativa possa chegar até a superfície do eletrodo, blindando esse efeito do campo que a gente tem aqui acontecendo. Então, o eletrólito é uma espécie responsável por executar a migração. Então, por isso que a gente coloca ele numa concentração muito maior para que ele execute, para que ele, por probabilidade, migre e não seja a espécie eletroativa que a gente tem. Então, a gente pode mitigar esse efeito da migração, da espécie eletroativa, da espécie que a gente quer que reaja na superfície do eletrodo, porque a gente tem um eletrólito executando essa função da migração. Então a migração para a espécie eletroativa é algo que a gente não quer em eletroquímica, ou nesses estudos que a gente está fazendo agora, para que seja um mecanismo que transporte a molécula eletroativa até a superfície do eletrodo. A gente está discutindo a difusão sendo esse mecanismo. Outro mecanismo que a gente tem é a convecção. A convecção é se a gente agitar a solução. Então se eu tiver uma outra força motriz, nesse caso, que não seja o campo elétrico, então, se eu agitar a solução, eu estou empurrando o material até a superfície do eletrodo. Então, aquele meu eletrodo que está lá, eu estou empurrando o material até a superfície daquele eletrodo por agitação. Então, se eu estou fazendo isso, já é importante ver que eu estou compactando a espessura daquela camada de difusão. Então, a gente pode utilizar esse tipo de mecanismo para brincar com a espessura da camada de difusão. Empurro mais material ou menos material, que era o que a gente fazia lá na coulometria e na eletrogravimetria. Então, se a superfície do meu eletrodo estava ficando empobrecida do material que a gente tinha para sofrer aquela reação eletroquímica, eu agito, empurro o material, renovo a superfície daquele eletrodo com mais material para que a reação se processe.
Então, normalmente também a convecção, dependendo do tipo de experimento, a gente não tem agitação no experimento. Então, ela é um mecanismo no qual eu forço algo a acontecer por agitação ou gradiente de temperatura ou ultrassom. Então, eu posso criar outros mecanismos de transportar o material, por exemplo, forçadamente por esse mecanismo de convecção. Bom, então aqui a gente tem 3 mecanismos nos quais a difusão ocorre pelo gradiente de concentração, tem a migração que ocorre pelo campo elétrico e tem a convecção que é por uma agitação ou por uma outra força que a gente coloca no sistema para empurrar material, para fazer com que a gente tenha um transporte de massa diferente. Então, uma vez entendido esses mecanismos, a gente já começa a tentar conseguir entender como que está aquela interface eletrodo-solução, e aí a partir de agora a gente vai começar a aplicar uma diferença de potencial naquele eletrodo de trabalho e tentar ver o que acontece num primeiro momento por uma solução onde eu só tenho o eletrólito suporte. Então, para entender nesse primeiro momento, eu vou aplicar uma diferença de potencial entre o eletrodo de referência e o de trabalho numa solução onde a gente não tem uma espécie eletroativa. Então, não tem uma espécie que pode transferir elétrons. Então, entre esse eletrodo de referência e esse eletrodo de trabalho, então aqui eu vou ter um eletrodo de platina, tem o meu auxiliar também aqui de platina, e meu eletrodo de referência, ele vai ser um eletrodo de prata, cloreto de prata. E entre esses dois eletrodos aqui eu vou aplicar uma diferença de potencial de menos 0,1 volt. Então eu estou contra o meu eletrodo de prata, cloreto de prata. Então se eu pegar num gráfico aqui de potencial por tempo, o que eu vou fazer nesse sistema é aplicar uma diferença de potencial aqui de menos 0,1 volts. Então eu vou ficar um tempo aplicando essa diferença de potencial de menos 0,1 volts. Nessa solução aqui, a única coisa que eu vou ter em solução é KCl. Uma concentração de 1 molar, então para diminuir a queda ôhmica e para fazer com que ele seja a espécie responsável por executar a migração. Então, a ideia aqui é entender o que acontece na interface eletrodo-solução quando a gente aplica essa diferença de potencial. Então, ao aplicar a diferença de potencial, o que eu estou fazendo é carregar a superfície daquele eletrodo com carga. Então, estou carregando ele negativamente. Então, o que vai acontecer é que eu tenho aquela superfície do eletrodo que a gente tem ali, estou acumulando elétrons ali naquele material, então estou carregando ela negativamente. O que vai começar a acontecer é que o potássio, que a gente tem aqui, vai começar a migrar para a superfície do eletrodo positivo e o cloreto vai migrar para a superfície do eletrodo positivo. Bom, uma vez que eu dei energia nesse sistema e esses íons estão migrando, eu vou começar a ter corrente elétrica sendo transportada. Corrente elétrica que a gente discute aqui como corrente capacitiva. Essa corrente capacitiva tem a ver com o que aqui? Se a gente for pensar a parte que a gente tem como um capacitor, se a gente considerar a parte física. O que vai começar a acontecer nesse sistema? À medida que a gente tem lá então o potássio solvatado aqui, ele vai ir para o eletrodo negativo e ele vai se aproximar. Esse eletrodo negativo, a gente tem vários mecanismos, vários modelos para discutir a formação de dupla camada elétrica. Então aqui a gente tem uma dupla camada elétrica, a gente está formando aqui um capacitor, aqui a gente tem carga negativa do eletrodo, e aqui a gente vai ter carga positiva das moléculas que estão chegando aqui. Então a gente tem primeiro um plano onde tem as moléculas do solvente organizadas aqui. A gente pode ter a adsorção específica de um determinado ânion. No segundo plano que a gente tem externo, aqui a gente teria as moléculas do potássio, no caso solvatadas, que estão aqui. E de uma maneira mais difusa aqui, nessa camada difusa, a gente tem moléculas do cátion mais distantes e mais separadas de uma maneira difusa. Então a gente tem aqui o que a gente está considerando como se fosse um capacitor. Por isso que a gente está considerando que, ao dar energia, a gente vai ter uma organização dessa dupla camada elétrica aqui para fazer o carregamento do capacitor até blindar a carga que a gente tem aqui na superfície desse eletrodo que a gente está carregando. Então a gente vai ter condução de corrente nesse sistema que está aqui, entre esse eletrodo de trabalho e auxiliar, já que esse eletrodo aqui também, esse eletrodo está positivo, e no caso
esse eletrodo aqui está negativo. Então a gente tem carga sendo transportada, então eu tenho corrente elétrica aqui, eu vou ter corrente sendo medida entre esses dois eletrodos aqui, e essa corrente é responsável por esse processo capacitivo de carregar essa dupla camada elétrica entre os eletrodos que a gente está medindo. Então eu aplico uma diferença de potencial aqui, e eu vou ter para espécies, para um sal só em solução, uma espécie não eletroativa aqui, eu vou ter essa corrente oriunda desse carregamento desse capacitor. Uma vez que esse capacitor é carregado, a corrente zera. Então, se eu começar a pensar em monitorar a corrente com o tempo, a gente vai ter que, nesse tipo de sistema que a gente está discutindo aqui, então eu teria lá, se eu monitorar aqui, então, corrente em função do tempo, o que eu vou ter aqui nesse sistema é que a corrente vai começar a fluir nesse sistema e ela vai, à medida que eu vou formando a dupla camada elétrica, ela cai rapidamente até zerar. Então eu não estou mudando o potencial aqui. Então essa corrente cairia em função do tempo, carreguei a dupla camada elétrica e eu tenho um módulo aqui a corrente caindo em função do tempo para carregar essa dupla camada elétrica. Uma vez que ela foi carregada, a gente não tem mais alteração da formação da dupla camada elétrica, cessa esse transporte, e aí a gente não tem mais corrente capacitiva desse sistema que a gente está medindo. Lembrando que o que está acontecendo em função do tempo aqui, só para a gente discutir, é que a gente estava fazendo o que naquele eletrodo? O potencial em função do tempo que a gente tem aqui, a gente estava aplicando um potencial contínuo, eu não estou alterando o potencial da superfície do eletrodo em função do tempo. Se eu alterar, eu altero a quantidade de carga que eu tenho aqui, principalmente se eu deixar ele mais negativo, e mais moléculas vão ter que ser aproximadas dessa superfície do eletrodo para carregar a dupla camada elétrica, e a corrente vai ser alterada se eu ficar alterando o potencial em função do tempo. Aqui eu estou por um potencial fixo, né? Um único pulso de potencial que a gente está aplicando aqui. Um único potencial que a gente está aplicando na superfície daquele eletrodo nesse experimento. Um parênteses importante para discutir é que se eu tenho elétrons, então o que está acontecendo é que eu estou injetando elétrons aqui por causa desse potencial negativo que eu estou aplicando no eletrodo de trabalho. Então eu estou retirando elétrons desse polo que está aqui. Então o fluxo da corrente que a gente tem aqui nesse sistema, o fluxo da corrente é o oposto dos elétrons, seria nesse sentido. Quando a gente tem a corrente indo nesse sentido, que está aqui, é o que a gente considera como correntes negativas. Então por isso é importante destacar, a gente pode ter correntes positivas e correntes negativas. E nesse ponto, realizar essa discussão com relação à convenção. Eu vou deixar na descrição do vídeo um artigo bastante interessante que discute aspectos históricos com relação à convenção. Só para relembrar um ponto, quando a gente tem pilhas, então se eu monto uma pilha, então tem lá o eletrodo padrão de hidrogênio, aqui, e eu ligo lá no multímetro, então eu vou ligar ele aqui no polo, no terra do multímetro, e o outro eletrodo que eu for colocar aqui no meu multímetro, então eu tenho também lá a ponte salina, e teria uma outra semi-reação aqui, então tem um outro eletrodo, e esse eletrodo está ligado aqui. Dependendo da maneira com que eu ligar, então digamos que aqui eu tenho uma semi-reação que tem um E0 maior do que 0, então digamos que eu tenho lá A mais elétron indo para B, e isso daqui dá um E0, por exemplo, de meio volt. Digamos que eu esteja nas condições padrão aqui, atividade igual a 1, o que eu vou medir aqui nesse multímetro vai ser um valor de meio volt. Se eu ligar esse eletrodo no negativo e esse eletrodo no positivo, o que eu vou ler é meio volt. Isso não quer dizer que as reações que estão acontecendo são contrárias, só quer dizer que a maneira com que eu conectei no multímetro é diferente, e isso mostra que a corrente flui entre e sai do multímetro de maneiras diferentes. Então isso me dá um problema que eu posso ter duas convenções diferentes ao querer medir. Então, essa é a discussão histórica que está sendo feita nesse artigo, então de uma maneira simplificada. E isso leva a gente a ter duas convenções diferentes, uma convenção que é dita convenção americana e europeia. Então isso faz com que a gente tenha aquele problema de entender essa história entre potencial negativo e positivo, justamente porque isso depende de como a gente conecta no multímetro. A mesma coisa vale para a corrente. Então, dependendo de como eu ligo naquele equipamento onde vai medir a corrente, então se eu estiver lá num sistema onde eu teria aquele eletrodo de trabalho que está aqui, conectado
no amperímetro, então ele está lá conectado no amperímetro de uma determinada maneira. E o meu eletrodo auxiliar aqui está nesse sentido. Então, só representando os dois eletrodos, lembrando que a gente está numa célula de 3 eletrodos, então também teria o meu eletrodo de referência aqui, onde eu estou fazendo a medição de voltagem. Dependendo de como a corrente entra e sai aqui, a gente pode ter convenções diferentes com relação a esse sistema. O importante é que, o que a gente considera, né, se eu tenho o elétron, nesse caso, saindo daqui, então ele sai do amperímetro e vem para o eletrodo de trabalho, o que normalmente a gente tem é que são correntes negativas. Quando a gente tem o elétron saindo do eletrodo de trabalho, entrando ali no perímetro por ali, a gente tem o que a gente define como correntes positivas, correntes maiores do que zero que a gente tem aqui no sistema. Então isso leva a fazer o quê? Normalmente quando no eletrodo de trabalho, aqui a gente está só pensando ainda em carga sendo transportada, mas se eu começar a pensar em processos faradaicos, então quando eu tenho no eletrodo de trabalho uma oxidação acontecendo, então eu tenho lá A indo para B mais elétron, então eu tenho aqui os elétrons saindo do sistema. Quando eu tenho oxidações acontecendo no eletrodo de trabalho, a gente tem correntes positivas. Quando eu tenho redução acontecendo no eletrodo de trabalho, então o elétron chegando aqui no eletrodo de trabalho, a gente tem correntes negativas. Isso é o que a gente usa na convenção da IUPAC. Classicamente, essa convenção era um pouco diferente, era o contrário. Então eu posso ter convenções que são o oposto dessa convenção. Oxidações são negativas e reduções são positivas. A convenção que a gente está utilizando é a convenção dada pela IUPAC, onde o elétron entrando aqui nesse sentido são correntes negativas, que era o que a gente estava vendo no exemplo anterior, e o elétron saindo daqui do eletrodo de trabalho, oxidações acontecendo, a gente tem correntes positivas. Então, num gráfico onde a gente tem, ou a gente pode pensar isso aqui de maneiras diferentes, então, corrente que a gente tem no sistema aqui, e potencial, então o que a gente representa nesse gráfico é diferente da outra convenção, é que quando eu estou potenciais positivos estão nesse sentido, potenciais negativos estão nesse sentido, correntes positivas estão nesse sentido, então quando eu tenho correntes positivas eu tenho oxidações, e correntes negativas me representam reduções. Se eu rotacionar esse gráfico aqui, eu vou ter a outra convenção, que é a convenção clássica que a gente tem na parte de polarografia, que é uma técnica voltamétrica. Mas o importante é que a convenção que a gente vai adotar aqui é correntes positivas, eu tenho oxidações, o elétron nesse sentido e a corrente no outro sentido. Correntes negativas, eu tenho o elétron nesse sentido e a corrente no sentido oposto. E está relacionado com reduções. Então isso é muito importante com relação à convenção, é algo que dá bastante problema e de livro para livro isso pode alterar um pouco. Então isso, só para retomar essa discussão e para relembrar um pouco isso daqui, pensando no diagrama que a gente tem aqui de escada, quando a gente ia para potenciais positivos, a gente estava favorecendo oxidações. Quando a gente ia para potenciais negativos, a gente estava favorecendo reduções. Então isso tem a ver com a mesma convenção que a gente já vinha trabalhando nesse exemplo aqui. Bom, a ideia agora é continuar aquela discussão, só que adicionar uma espécie eletroativa dentro dessa nossa célula eletroquímica. Então eu vou continuar tendo o KCl para diminuir a queda ômica, e ele ser a espécie responsável por realizar a migração. E aqui eu vou continuar tendo, então, lá o ferricianeto de potássio na concentração de 1 milimolar. Então, meu eletrólito está numa concentração 100 vezes maior, para garantir que ele vai migrar em comparação com o analito, a espécie que vai sofrer a reação de oxorredução. Entre esses eletrodos que estão aqui, a gente vai continuar discutindo a história de que eu estou aplicando aqui menos 0,1 volt contra um eletrodo de prata, cloreto de prata. Então, eu tenho o meu potencial e vou estar medindo a corrente que vem desse processo que está aqui.
Então, primeiro eu preciso entender se esse potencial que eu estou aplicando tem reação química ou não. E eu vou fazer é aplicar uma diferença de potencial aqui por um determinado tempo. Então, até um determinado tempo, eu vou aplicar um potencial de menos 0,1 volt. Para entender isso, a gente precisa ver se nesse potencial que a gente está aplicando acontece alguma reação de transferência eletrônica no sistema, uma reação faradaica, então isso a gente usa o diagrama de Ladder que a gente já vai discutir de novo. A gente já tinha entendido que existe uma corrente que flui no sistema que está relacionada com o carregamento da dupla camada elétrica, então esses dois fatores a gente tem que levar em consideração para construir esse gráfico de corrente em função do tempo. Então a gente está lá aplicando uma diferença de potencial aqui de menos 0,1 volt por um determinado tempo. Então esse é o primeiro pulso de potencial que a gente está aplicando aqui, a gente tem menos 0,1. E a gente precisa entender de novo aquela história que é se existe uma reação química, qual é o perfil de concentração em função da distância. Então só para a gente retomar esse ponto aqui relacionado à difusão, tentar mostrar para vocês uma animação. Então o primeiro ponto é, entre esses dois eletrodos aqui, então referência ao trabalho, eu estou aplicando a diferença de menos 0,1 volt. Menos 0,1 volt, se eu estou numa solução agora, onde eu tenho uma espécie eletroativa, então eu tenho lá KCl do mesmo jeito que a gente já tinha antes, do que a gente já discutiu no slide anterior, e tenho o ferricianeto de potássio. Então eu preciso entender se nesse potencial que eu estou aplicando aqui, eu tenho reação química. Então se a gente usar o diagrama de Ladder para tentar entender isso, eu estou num potencial nessa faixa aqui. Então, se eu estou aplicando menos 0,1 volt, quem deve existir na superfície do eletrodo é essa espécie química. Então, eu vou ter reação de redução do ferricianeto de potássio indo para ferrocianeto de potássio. Ponto 1, eu tenho reação química. Ao aplicar essa diferença de potencial, eu também tenho o carregamento da dupla camada elétrica. Então, eu tenho um processo capacitivo e tenho um processo faradaico. Então, se essa reação química começa a se processar, para a gente passar para o segundo ponto aqui, então eu preciso entender esse primeiro ponto. E para a gente passar para o segundo ponto de construir esses gráficos de corrente em função do tempo. Então, qual que é a ideia? Se eu estou num potencial aqui, onde eu não tenho reação química na superfície do eletrodo, o que acontece é que a concentração do ferricianeto de potássio no seio da solução e na superfície do eletrodo é idêntica. Então, a gente não tem variação, já que eu estou trabalhando com uma solução homogênea. Aqui a gente tem a barreira do isolante, aqui a gente tem um eletrodo que, por exemplo, pode ser platina, carbono. Como eu já comentei, a gente vai discutir isso eletrodo por eletrodo para cada uma das técnicas que a gente vem trabalhando. Então, para tentar ilustrar essa história da camada de difusão, o que acontece é, se eu aplico agora uma diferença de potencial aonde uma reação começa a se processar na superfície do eletrodo, o que a gente percebe aqui na animação é o quê? Que à medida que a gente faz com que dê energia, eu começo a empobrecer a superfície, a interface eletrodo-solução, e eu tenho menos ferricianeto de potássio nessa região aqui. Então, a gente vai tendo cada vez menos ferricianeto de potássio nessa região. Então, com isso, o que começa a acontecer nesse experimento é que, à medida que o tempo passa, essa espessura da camada de difusão aumenta. Então, a gente já tinha discutido aqui. E aqui eu já mostro para vocês que essa espessura da camada de difusão depende da raiz do tempo. Então, a ideia aqui é que, à medida que eu começo a consumir material que está próximo da superfície do eletrodo, ele tem que vir de cada vez mais longe. Então, aquela espécie que é responsável pela corrente, então que a gente vai ter lá ferricianeto de potássio indo para ferrocianeto de potássio, ela está diminuindo próximo da superfície do eletrodo. Está faltando material para que aquela espécie eletroativa consiga sofrer essa reação de transferência eletrônica na superfície do eletrodo. E com isso, então já que eu estou ficando, essa interface está ficando empobrecida, menos concentração a gente tem da espécie aqui, ela vai ter que vir de cada vez mais longe. Então se a gente começar a pensar nos gráficos de corrente por tempo, então o que a gente estava fazendo nesse sistema era aplicar a diferença de menos 0,1 volt entre esses dois eletrodos. Agora eu vou querer fazer a leitura de corrente aqui, em função do tempo. Então eu estava aplicando esse potencial de menos 0,1 volts, e a gente já tinha visto que esse potencial de menos 0,1 volts fazia a reação acontecer no sentido da redução. Então a gente tinha aqui KCl, 1 molar, e tinha ferricianeto de potássio. Então a reação vai se processar, 1 milimolar. A ideia aqui agora era, se então, vou colocar aqui o gráfico
de potencial por tempo, então em um determinado tempo que a gente tinha aqui, a gente ficou aplicando menos 0,1 volt. Se nessa mesma escala de tempo, então a gente tem aqui corrente agora, em função do tempo, o mesmo tempo que a gente tem aqui em cima, o que começa a acontecer é que, a gente tem corrente capacitiva. Então, nesse sistema, como a gente já tinha discutido. A corrente capacitiva, ela vai acontecer para carregar a dupla camada elétrica, então ela tem um valor de corrente baixo, mas ela acontece, e ela cai rapidamente em função do tempo. Então, a gente tem um valor de corrente capacitiva acontecendo no sistema. Então, isso é responsável pela corrente capacitiva do carregamento da dupla camada elétrica. Então, a gente tem aqui, em azul, a corrente capacitiva. Agora, a gente já tinha discutido que a gente tem reação química acontecendo na interface eletrodo-solução. Então, a gente tem essa redução acontecendo aqui. Então, em verde, eu vou colocar a corrente responsável pela transferência eletrônica, a corrente que a gente tem, que é a corrente faradaica. Essa corrente faradaica que a gente vai ter no sistema, o que vai acontecer? Quando eu aplicar a diferença de potencial, começar o experimento aqui, eu tenho muito da espécie eletroativa próxima do eletrodo, como a gente já visto no slide anterior. Então, minha corrente vai ser alta. Alta em módulo e negativa, porque o que a gente vai ter? Redução. Quando a gente tem redução, no eletrodo de trabalho, a gente tem correntes negativas dentro da convenção que a gente estava trabalhando. Eu continuo a aplicar essa diferença de potencial, só que minha interface eletrodo-solução vai começando a ficar empobrecida da espécie eletroativa. Então o que começa a acontecer? Ela vai tendo que vir de cada vez mais longe, cada vez mais demorado ela chegar até a superfície do eletrodo. Então minha corrente começa a cair em função do tempo. Então ela vai caindo em função do tempo e ela cai inversamente proporcional à raiz do tempo, que depois a gente vai ver que tem a ver com a equação de Cottrell. Mas o que começa a acontecer aqui? Eu tenho uma corrente alta em módulo e ela começa a cair em função do tempo. Se ela está caindo em função do tempo, em módulo, o que vai começar a acontecer aqui é que cada vez menos a minha redução está sendo efetiva, menos elétrons estão sendo transferidos, lembrando daquele parâmetro que corrente é cinética. Então, o que começa a acontecer nesse sistema é que a corrente começa a cair em função do tempo e cada vez menos eu tenho menos moléculas sendo reduzidas dentro dessa discussão que a gente estava fazendo, que a gente tem aqui. Então, a soma da corrente capacitiva mais a corrente faradaica, representado aqui em preto, então a gente pode representar esse total aqui como a soma das correntes capacitiva mais faradaica no sistema. Então a corrente capacitiva cai mais rapidamente, porque ela carrega a dupla camada elétrica, já que eu não mudo o potencial. E o que começa a acontecer é que, uma vez que essa corrente começa a depois que eu carrego a dupla camada elétrica, não tenho mais, essa corrente não flui mais no sistema, então terminou, e só tenho a corrente decaindo com o tempo devido à limitação que a gente tem do processo difusional. Então, aqui dá para entender muito bem o que acontece quando a gente tem, então, essa história de um pulso de potencial. Estava num único potencial que a gente está aqui, de menos 0,1 volts, a gente iniciou o experimento aqui no tempo zero, e estava aplicando aqui um potencial de menos 0,1. Então a ideia aqui agora é o que acontece se, por exemplo, eu mudar o potencial depois desse tempo que a gente tinha feito aqui. Então no experimento anterior a gente estava em menos 0,1 volts. E a gente ficou um determinado tempo aqui. E a ideia é que depois desse tempo eu vou mudar o potencial aqui para um potencial de 0,5 volts, por exemplo. Então a ideia é que depois que eu fiquei num determinado potencial de menos 0,1 volts aqui, eu mudo o experimento para um potencial que a gente tem aqui agora de menos 0,5 volts. Então é importante destacar, primeiro o que acontece. Quando eu estava no menos 0,1 volts, estava acontecendo uma redução. A espécie que estava sendo formada, ferrocianeto de potássio, está ficando próximo daquela interface eletrodo-solução que a gente tem aqui.
Quando eu mudar o potencial para 0,5 volts, o que existe perto da interface eletrodo-solução, já que eu não tive nenhum mecanismo de convecção, é o ferrocianeto de potássio. Já no potencial de 0,5 volts que a gente está aqui, quem deveria existir na interface eletrodo-solução é ferricianeto de potássio. E eu tenho a espécie que pode gerar o ferricianeto de potássio. Então o que vai começar a acontecer nessa parte aqui? Aqui a gente tinha uma redução. Como eu tenho espécie eletroativa para ter um outro processo, que é o processo contrário da oxidação, então a gente vai começar a fazer o quê? Tenho espécie lá próxima da superfície do eletrodo e vai começar a acontecer uma oxidação. Então se eu pensar naquele nosso gráfico que a gente estava discutindo, então eu tenho lá o potencial, só para deixar aqui tudo numa mesma escala para a gente fazer a discussão. Tenho o potencial. Num determinado tempo que a gente tem aqui, esse potencial vai ser alterado. Então eu tinha menos 0,1 volts aqui sendo aplicado. E vou mudar para 0,5 volts aqui. E no gráfico que a gente tinha aqui, então a gente tinha lá corrente em função do tempo. E nessa escala aqui é quando o potencial vai ser alterado. A gente tinha a corrente em azul, que era a corrente capacitiva. Em verde, a corrente faradaica. E em preto, a gente tinha o total, resultante da corrente capacitiva mais a corrente faradaica. O que acontece então é que foi formado agora o ferrocianeto de potássio e eu mudei para um potencial onde o ferrocianeto de potássio pode se oxidar. Oxidar, lembrando, correntes positivas. Como a gente mudou o potencial, então agora esse eletrodo está carregado o quê? Positivamente. Então eu estou mudando o fluxo também do carregamento da dupla camada elétrica. Então a gente tem a corrente no sentido oposto. Dependendo de qual for o valor de carga da superfície do eletrodo que a gente está ao aplicar essa diferença de 0,5 volts, a gente vai ter a corrente capacitiva maior ou menor aqui. Então eu tenho também o valor da corrente capacitiva. Carreguei a dupla camada elétrica, como eu não alterei mais, ela zerou em corrente. E a gente também vai ter agora a corrente faradaica da transferência eletrônica, que está acontecendo nesse sentido aqui. Então a gente vai ter a corrente de oxidação. Se eu tenho corrente de oxidação, ela é corrente positiva. Então ela começa num valor que a gente tem aqui alto. E do mesmo jeito que acontece aquele problema da limitação difusional, eu também vou consumindo o ferrocianeto de potássio, só que ele não existe, ele não tem no seio da solução. Então ele também vai decaindo. Se eu deixar bastante tempo, essa corrente vai zerar até acabar todo o ferrocianeto de potássio. Só que demora porque esses eletrodos não são de área muito grande. Então o que eu vou ter aqui nesse experimento? Quando eu estava no potencial de menos 0,1, a corrente era uma corrente de redução. Se formou ferrocianeto de potássio na superfície do eletrodo, eu troquei o potencial para 0,5. Minha corrente agora começou a dar corrente de oxidação, porque tem o ferrocianeto de potássio perto do eletrodo. E pela limitação difusional, ela vai caindo com o tempo. Então eu tenho a somatória da corrente capacitiva mais a corrente faradaica. Então a curva em preto representaria o total da corrente nesse experimento. Então eu teria uma corrente de redução num determinado momento, mudei o potencial, tenho espécie química para oxidar, e aí a corrente começa a cair em função do tempo devido à limitação difusional. Então com isso, dá para a gente entender bastante bem que uma vez que a gente sabe qual é o potencial que a gente está aplicando na célula eletroquímica e agora sabe quais são os mecanismos que transportam o material e como essa corrente se comporta, a gente consegue entender as outras técnicas, que são as técnicas de amperometria, bioamperometria e voltametria que a gente vai discutir. Espero que vocês tenham gostado, é uma abordagem um pouco diferente para discutir, então, o princípio das próximas técnicas que virão. Qualquer dúvida vocês comentem aí, deixem nos comentários. E a gente se vê na próxima aula para começar a discutir então amperometria. Tchau, tchau, pessoal!